Milor Fernandes, o saudoso Milor Fernandes, ele dizia o seguinte, que democracia é quando eu mando em você e ditadura é quando você manda em mim. Obviamente, ele com a verve de humorista, eu creio que não poderia exemplificar mais claramente o entendimento de certos agentes políticos do país nesse momento. Eu sinto e tenho visto reiteradamente aqui no Senado Federal algumas pessoas dizendo a democracia está em risco e a democracia está para ser destruída aqui no Brasil. Inclusive alguns, e eu vou usar um termo do ex-presidente Lula, alguns aloprados inclusive espalharam e-mails para todas as embaixadas do Brasil, pedindo que as embaixadas, que os embaixadores ali, designasse um funcionário para ficar a cargo de denunciar a ruptura do processo democrático e do regime democrático brasileiro. Inclusive, para nossa felicidade também, alguma mente mais controlada ali no Palácio do Planalto desautorizou esse e-mail, mas o estrago já tinha sido feito. O Senado da República não poderia ficar inerte a uma atitude dessa magnitude e esse funcionário, esse servidor será chamado aqui para prestar esclarecimento por que dessa atitude. Mas não foi isolado não, com certeza vão culpá-lo, mas faz parte de um arcabouço, de um raciocínio maior que tem sido perpetrado ali pelo Palácio do Planalto, que ultimamente tem se ocupado não em governar o Brasil, não em se preocupar com a economia do país que está numa dificuldade imensa, mas simplesmente numa força-tarefa de se salvar, mais ou menos como um afogado quando se agarra a qualquer galho. Então, tentaram fazer passar para o resto do mundo de que aqui o Brasil estava em convulsão e que as instituições democráticas estavam sob perigo. Não é verdade. Tenho que dizer isso e tenho reiteradamente vindo à tribuna para dizer a democracia não está correndo risco no Brasil. Aliás, a democracia não esteve tão forte. Porque o que é a democracia? Falamos às vezes tanto no processo democrático, mas precisamos dizer o que é democracia? O que pressupõe um regime democrático? Um regime democrático pressupõe principalmente partidos disputando eleições, as pessoas podendo opinar e escolher seus candidatos, pressupõe instituições funcionando como o legislativo, judiciário, executivo, todas funcionando, a polícia podendo trabalhar, o Ministério Público podendo fazer seu trabalho, enfim, cada um no seu quadrado cumprindo as suas funções institucionais, as suas funções constitucionais. Eu pergunto, isso está ou não ocorrendo no Brasil? O que temos, na verdade, são alguns casos de polícia famosos, porque os seus personagens são famosos, e cito aqui o ex-presidente Lula. É um caso de polícia que foi transformado de forma muito ardilosa num evento político. Transformaram, por exemplo, a condução do presidente Lula num evento político e politizaram. E não estão errados? Não estão errados dentro da sua estratégia de defesa? Agora, não se pode, com esse discurso, dizer nós vamos incendiar o país, nós vamos tocar fogo no país, ou dizer que amanhã ou depois, se eventualmente o processo de impeachment da presidente logra êxito, que o país não vai funcionar mais. Não é verdade. O senador Hélio José acabou de dizer aqui, acabou de citar uma das maiores tragédias mundiais em que o Japão praticamente foi destruído e o país se reergueu. O Brasil não é diferente. Aliás, tem um bordão que diz, eu sou brasileiro e não desisto nunca, isso é uma realidade. Então, senador Hélio José, presidente que nesse momento preside aqui o Senado Federal Brasileiro. Eu não tenho dúvida em dizer, e vou continuar afirmando, nossa democracia, nossa jovem balzaquiana democracia, nunca esteve tão forte. O judiciário se posiciona, agora mesmo o judiciário tomou uma decisão que, em tese, é favorável ao governo.
Não tenho dúvida, amanhã ninguém vai atacar. Aliás, há poucos dias o ministro Teori Savasky tomou uma decisão que lhe acharam benéfica e subiram todos aqui na tribuna para dizer uma decisão sábia, uma decisão serena, uma decisão de uma magnitude que engrandece o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Legítimo que elogie. Agora, não se pode admitir que, ao mesmo tempo que elogiam o ministro Teori Savasky, demonizem, por exemplo, o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro cometeu equívocos, cometeu enganos. Muito bem. De que forma a gente enfrenta os erros do judiciário ou de qualquer outra instância? Com o próprio judiciário, porque a nossa democracia está forte. Nós temos instâncias e nós temos N recursos. Aliás, por muitas das vezes, o sistema jurídico nacional é criticado porque tem muitos recursos. Justamente podem usar todos os recursos. Mas o que fez o governo? Como esses recursos, recursos contra as decisões do juiz Sérgio Moro não estavam logrando êxito de serem reformadas, esses recursos não estavam logrando êxito nas instâncias superiores, o que resolveram? Vamos transformar o ex-presidente Lula em ministro. Sabe para quê? Para mudar o juiz, para mudar o fórum. E me perguntaram aqui, então o STF é incompetente, o STF é suspeito? Não, o STF não é suspeito. Mas nem a mim, nem ao senador Hélio José, nem a qualquer brasileiro é dado o direito de escolher juízo, de escolher o fórum. Aliás, eu não posso escolher eu não posso protocolar, por exemplo, uma ação num fórum, qualquer fórum de justiça do Brasil, e dizer, olha, eu quero que o juiz fulano ou o juiz Beltrano julgue essa causa. Não é assim que funciona. Existem critérios. E assim também são com as instâncias. Como o Brasil tem o chamado, que alguns erroneamente dizem, foro privilegiado. Não existe foro privilegiado. Existe foro com prerrogativa de cargo. Então, se o senador Hélio José, que é um senador da República, o cargo de senador tem uma prerrogativa de ser julgado em determinada instância, no caso dele, que é senador, no STF. No caso do ex-presidente Lula, como não tem prerrogativa de cargo, ele é julgado lá na primeira instância. E as investigações do Ministério Público para ali são remetidas. Mas tentaram fazer uma confusão na cabeça dos brasileiros para dizer que estava havendo uma perseguição ao Partido dos Trabalhadores. Isso não é verdade. Eu quero aqui desmentir esse. Outra construção que começaram a fazer é o seguinte, a partir da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma, foi de que impeachment é golpe. E começaram com esse mantra todos os dias aqui, impeachment é golpe. Bem, começamos a desconstruir essa tese aqui também. Abrimos a Constituição Federal Brasileira e mostramos. O impeachment é uma figura jurídica, um instrumento jurídico, um instituto preconizado na nossa Carta Maior, na Constituição Federal da República. Bom, não tinham mais como se enfrentar isso porque é uma realidade. E alguns ministros também começaram a dizer, não, impeachment está na Constituição Federal, impeachment não é golpe. Bom, fizeram outra construção. Impeachment sem base legal é golpe. Bem, aí eu concordo, e todo mundo concorda, e todos os ministros da Suprema Corte concordam. Um impeachment sem base legal é um golpe. Dá para caracterizar assim? Dá. Não é o caso do impeachment aberto contra a presidente Dilma, no qual sobejam bases jurídicas, sobra base jurídica. Como dizia no Nordeste, falta balaio para colocar tanta base jurídica. Mas construíram uma tese, e é legítimo, os advogados dizem, não tem base jurídica, as pedaladas fiscais não são crime, não houve crime de responsabilidade e nenhuma lei foi afrontada. Os advogados têm dito isso, inclusive os senadores aqui que fazem a defesa da presidente Dilma. Seria estranho, senador Hélio José, se falassem diferente. Advogado fala isso mesmo, todo advogado diz que o seu cliente é inocente. Agora, cabe à oposição, cabe fazermos esse contraponto, para que a população brasileira não caia nesse conto do vigário. O que está acontecendo com a presidente Dilma é o que acontece todos os dias pelo Brasil afora. A presidente Dilma é uma servidora pública. Senador Hélio José, Vossa Excelência é um servidor público.
E quando um servidor público, eventualmente, é acusado de alguma falha, abre-se uma sindicância e, posteriormente, um processo administrativo disciplinar. E no caso dos servidores públicos, quando se abre um procedimento disciplinar, a gente até diz, olha, ele está condenado, porque não tem terra de ninguém como chamado processo administrativo. Primeiro que é julgado, geralmente, por pessoas que não detêm notório saber jurídico, é julgado por seus pares e, geralmente, as políticas internas acabam por mandar aquele servidor para o olho da rua. É assim que funciona. Talvez um dia vamos evoluir no processo administrativo e haverá mais justiça no seio das sindicâncias e ela deixará de ser terra de ninguém. Pois bem, mas para o presidente da República, o processo administrativo tem outro nome. Ele se chama... É o processo de impeachment, processo no qual você investiga, no qual a presidente vai ser julgada pelo Legislativo, que é a corte, vamos dizer assim, que passa a ser o judiciário daquela causa. No caso, a Câmara Federal e o Senado Federal da República. No caso da presidente Dilma, aceita o pedido de impeachment, a petição inicial é remetida a uma comissão, é escolhida uma comissão. No caso desse, propriamente, houve uma, vamos dizer assim, uma quizila, foi remetida ao Supremo Tribunal Federal, que definiu o ritmo. Abriu-se, então, o prazo de 10 sessões para a defesa da presidente. Esse prazo de 10 sessões vence na segunda-feira, onde provavelmente a presidente da República terá oportunidade para fazer sua defesa definitiva. Já foram ouvidas testemunhas de acusação, vamos dizer assim, doutor Miguel Reale Júnior e a doutora Janaína, e hoje foi ouvido o ministro Nelson Barbosa e também outra testemunha de defesa. E na segunda, provavelmente, a peça de defesa da presidente será remetida àquela comissão. A partir daí, a comissão vai fazer um parecer. Em 5 dias, faz esse parecer e encaminhado, então, para o plenário da Câmara Federal, onde os 513 deputados da Câmara Federal vão julgar a presidência da República, a presidente da República. Se aceita ou não aquele pedido de impeachment, baseados ou não no parecer da comissão que está nesse momento analisando o processo de impeachment. A partir daí, esse processo de impeachment é remetido aqui para o Senado Federal, onde se reúnem todos os senadores e aqui vai ser definido se a presidente vai ser afastada do cargo pelo prazo de 180 dias e ainda vai ter mais direito à defesa ainda ou não. E aí eu pergunto, senador Hélio José e os telespectadores que nos ouvem, aonde está a ruptura democrática, aonde está o golpe, se esse processo, a todo momento, está disponibilizado o princípio do contraditório, está às claras e transparentes com debates contras, pró e a favor. Aliás, o processo nem chegou aqui, o debate já se esquentou e tem sido feito. Não existe golpe. Mas eu vi que o que se nota é que foi gestada no Palácio do Planalto um negócio que a gente pode até dizer, é o chamado Meu Golpe, Minha Vida. E faço aqui analogia a alguns programas do governo federal que o Departamento de Marketing escolheram nomes, Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Casa, Minha Vida, mas ali agora, como o foco não é a economia, é o salvamento do governo, criaram essa peça chamada golpe. É o meu golpe, minha vida. E serve, sabe para quê? Para criar comoção. Hoje eu fiquei estarrecido e já disse isso aqui na casa hoje à tarde, numa parte que fiz. Vários artistas da Globo vieram ali ao Palácio do Planalto e também apresentaram um vídeo que está rodando nas redes sociais. O vídeo, todos com cara de condoído, como se estivesse num velório, e dizendo que a presidente Dilma está sofrendo ataque porque fez avanços sociais e por isso ela está sendo atacada. Querem derrubar a presidente Dilma pelos acertos e não pelos erros. Mentira também. Eu vou usar esse termo, não vou falar que é falseamento da verdade, é mentira. Porque se fosse assim, o ex-presidente Lula teve muito mais sucesso nos avanços sociais e nem por isso
houve nenhum movimento de derrubada desse presidente porque ele teve avanços sociais. Não é verdade isso. A ex-presidente, a ainda presidente Dilma Rousseff, ela está sendo impeachmentada por causa das pedaladas fiscais, por causa de afronta às leis desse país. E aí me dizem, pedalada fiscal não é crime. A presidente Dilma não cometeu crime algum. Todo dia tem esse mantra aqui. É bom que os brasileiros saibam, porque tentam relativizar esse crime de responsabilidade. Olha, no caso do presidente Collor, havia um Elba, havia um fato determinado. No caso da presidente Dilma, sobram Elbas. Senador Hélio José, um Elba hoje no Brasil custaria em torno de 25, talvez no máximo 30 mil reais. Vamos dizer que o Elba ainda existisse. Sabe quanto custou essas pedaladas fiscais? Sabe de qual montante que nós estamos falando? Nós estamos falando de 40 bilhões. Sabe o que é pedalada fiscal? Pedalada fiscal é uma alusão àquele drible que o Robinho dava, que deixava os zagueiros sentados no chão. Pedalada é feita para enganar. E no caso, economicamente falando, ela é feita para maquiar, para enganar o mercado financeiro, para que eles tenham a visão de que o país gastou menos, de que tem menores, que houve menos despesas, ou seja, que tem mais dinheiro, vamos dizer assim, na conta. Isso é pedalada fiscal. E pressupõe também o atraso nos pagamentos com os bancos, ou seja, na verdade, aumento de dívida com os bancos internos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e por aí vai. É um mecanismo contábil muito inteligente que é feito para enganar, para maquiar. É uma pedalada realmente à la Robinho. Mas isso, senhor presidente, isso tem sido relativizado, tem sido como se não fosse algo grave. É muito grave porque isso debilitou a nossa economia. E ao ser descoberto, gerou uma desconfiança tamanha que acabou culminando, dentre outros fatores, com o rebaixamento das notas do Brasil pelas agências de avaliação. E isso gerou mais crise ainda e afundou mais o Brasil. Mas relativizar as pedaladas fiscais, que era um instrumento malicioso para burlar isso tudo, eles falam que não é crime. E estou repisando isso aqui para dizer, é crime e é crime grave. E eu vou ler aqui o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o seguinte, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. Pois bem, foram 46 bilhões tomados, 40 bilhões tomados sem autorização dessa casa, de Caixa Econômica, de bancos. E aí disseram, não, esse dinheiro foi para pagar Minha Casa Minha Vida. Não foi para pagar Minha Casa Minha Vida. Também pode ter sido, mas eu vi bem uma reportagem dos jornais e da Folha de São Paulo dizendo que foi para crédito agrícola, foi para ajuda da indústria automobilística, enfim, para várias outras. Mas para onde foi não interessa. O interessa é que houve uma afronta. Mas só para dar também uma outra justificativa sobre a base legal, o Código Penal estabelece o seguinte, no artigo 359-A, ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. O artigo 359-C, ordenar ou autorizar a assunção de obrigações nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou, caso reste parcela ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. A presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade ao editar 6 decretos
autorizando despesas extras em um cenário de restrição fiscal e ao repetir pedaladas fiscais em 2015, já no exercício desse novo mandato. Os decretos não numerados assinados pela presidente em 27 de julho e 20 de agosto de 2015 autorizavam o governo a gastar 2,5 bilhões a mais do que havia previsto no orçamento. Nesse sentido, a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, diz o seguinte, no artigo 10, são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância da prescrição legal. Mas tudo bem, então nada disso vale porque lá no artigo 85 da Constituição Federal diz que é contra a lei orçamentária e isso aqui não está na lei orçamentária, isso aqui é responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal e Código Penal. Não. Lá num dos incisos, se eu não me engano, o 6º, diz o seguinte, são crimes de responsabilidade a não obediência, ou seja, a não observância às leis e às medidas judiciais. Então, está sobejamente essa cantilena, essa conversa aqui de base legal não se sustenta. Mas é legítimo que digam isso. Mas cabe à oposição vir aqui e dizer o contrário. Tem base legal, tem apoio sobrando das ruas, em que pese hoje aqui na frente tem um ajuntamento de pessoas, de qual já falamos aqui. Um ajuntamento pago, vieram de ônibus, os ônibus estão lá perto do estádio Mané Garrincha, uma frota de ônibus, assim como foi aquele ajuntamento em que ficaram em frente ao estádio Pacaembu. Tem aqui panfletos em que foram dados R$300, ajuda de custo para as pessoas. Legítimo, legítimo. Cabe saber de onde veio esse dinheiro, mas aí é o Ministério Público Federal quem vai dizer. Mas temos nesse momento, o que eu fiz todo esse apanhado aqui, é para dizer, nós temos apenas um processo de impeachment em curso, que é um instrumento legítimo, então essa história de golpe é conversa fiada. Essa história de golpe é simplesmente um argumento de quem já não consegue enfrentar o mérito, das acusações. Então, nesse momento, senhor presidente, já partindo para o encerramento da minha fala, digo o seguinte, a oposição desse país e os brasileiros, e nesse momento muito mais, o seu partido, o PMDB, tem um compromisso histórico muito importante. Primeiro, deixar claro para o mundo, as instituições aqui estão funcionando. A democracia está forte. Temos apenas e tão somente um processo de impeachment caminhando. Processo de impeachment que o nosso país vizinho, Paraguai, fez e que também, naquele momento, os que estavam do outro lado diziam que era golpe. Processo de impeachment que já foi feito aqui no Brasil contra o ex-presidente Collor e que também, naquele momento, quem o defendia dizia que era um golpe, natural que seja assim. Agora, não podemos deixar que esse falatório passe a virar uma verdade, coloco aspas aqui. Porque o pior não é mentir, o pior não é o PT mentir aqui, o pior é que começamos a perceber que eles estão acreditando na mentira. Então, nesse momento, senhor presidente, quero aqui, inclusive, parabenizar o PMDB pela essa decisão que tomou, porque é uma decisão em consonância com o que a população brasileira está pensando. A população brasileira já não aguenta mais e não aguenta mais esse raciocínio de que existem cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Esse argumento de que presidente da República pode tudo, de que presidente da República está acima da lei. Eu digo, presidente da República é um funcionário público como qualquer outro. E no andar de baixo aqui a chibata come. E eu tenho dito aqui desde o meu dia primeiro. Esse raciocínio de que aos amigos tudo e aos inimigos a lei. Então, o nosso compromisso, senhor presidente, é justamente trazer aqui as verdades para que o povo brasileiro possa julgar em casa.
porque eles estão nos julgando. Cada parlamentar que vai votar aqui nesse processo de impeachment, com certeza vai ser julgado. Alguém aqui disse que quem votar a favor do impeachment entrará para a história como golpista. Quem vai julgar é a população. E eu estou de consciência limpa esperando que o processo possa chegar aqui. Porque eu estou convicto, já formei a minha convicção de que, nesse momento, o melhor para o Brasil é a saída da presidente Dilma. Não é a solução, mas não terá solução sem a saída dela do governo. Muito obrigado, senhor presidente.